Pessoal, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai falar de recursão, vai fazer uns exercícios, mas antes eu queria dar alguns avisos importantes. Muitos de vocês já sabem, mas não custa relembrar. E vou colocar aqui também no chat escrito para deixar registrado aqui também, tá? Então, algumas datas. A gente lembra que a P2 vai ser na semana que vem, tá? No dia 18. Na segunda prova cai a partir da matéria da primeira, portanto cai tipos de listas, tá? Filas, pilhas e recursão, tá bom? Depois vamos ter a sub, aí vai ter uma semana para quem precisar tirar dúvidas, a gente fazer exercícios e tudo mais. E a sub vai ser no dia 2 de dezembro, tá? E na semana seguinte, a gente fecha as notas, tá? No dia 9. Tira dúvidas. Nesse semestre, nesse ano, né? Um ano atípico. Então, tô esperando bem menos pessoas para sub. Normalmente ficava bastante gente para sub, né? Normalmente um pouco mais da metade da turma, é verdade. Mas depois a maior parte acabava passando, mas ficava bastante gente para sub. E, enfim, e daí a gente tá mantendo a organização das disciplinas, né, como nos períodos normais. Então, a gente tem previsto a sub mesmo, porque algumas pessoas vão ficar de sub, bem menos que o usual, mas vão ficar. E daí, para essas pessoas, a gente precisa tirar dúvidas. E daí, depois da sub, na semana seguinte, mostrar as notas, o cálculo das médias e tudo mais, que vai ser no dia 9. Neste ano, o nosso prazo de entrega de notas é de 14 a 18. Então, daí na semana seguinte, que seria dia 16, eu já vou tá passando as notas para a secretaria, tá bom? Lembrando também os pesos das provas. Cada prova vale 50% da parte teórica, beleza? Então, vocês têm as notas da primeira prova e aqui da segunda prova. Quem não obtiver média, 5, deve fazer a sub. E a única diferença é que na sub cai a matéria do semestre todo, tá bom? A data tá aí, dia 2 de dezembro. Bom, é isso. Lembrando também que todo mundo tem que ficar com média igual ou maior que 5, tanto na prática quanto na teórica. Isso a gente está falando da teórica. E na prática, a mesma coisa. Tem que ficar com média igual ou maior que 5. São 2 projetos e um monte de exercícios, né? Um conjunto de exercícios, aqueles que vocês mandam para o monitor. Os projetos valem 30% cada e os exercícios 40%, tá bom? Então, assim que é calculada a média, tá bom? A prova, tanto a P2 quanto a sub, vão seguir o modelo da P1. Então, daí vocês... Vou colocar aqui. Vocês se logam lá no Canvas, na área testes. Beleza? Tá? Igual a primeira lá. Mas eu vou estar aqui nesta reunião aqui para, enfim, encaminhar vocês, quem tivesse esquecido, alguma coisa assim. Tá bom? Bom. Deixa eu compartilhar uma outra coisa aqui. Dúvidas, de boa.
colocar aqui. Só rearrumando minhas janelas aqui. Tá. Bom, nosso último assunto do semestre são as recursões. Logo no começo do semestre, alguém perguntou: nossa, mas você vai dar árvores também? Árvores não é estruturas B? E daí eu respondi assim, que costumava ser, sempre era dado só em estruturas B, mas desde que eu comecei a dar estruturas de dados, eu colocava em estruturas A. Uma parte das árvores, que eram as árvores binárias de busca. Porque em estruturas B a gente tem bastante conteúdo e uma aula só por semana, então eu tentava puxar. Mas nesse semestre a gente acabou vendo também, revisando, registros, né, structs, ponteiros, funções e arquivos. A gente falou um pouquinho também de tempo, enfim. A gente acabou trazendo outros conteúdos para estruturas A, que não eram de estruturas A. Então, nesse semestre, caso não seja eu que vá dar estruturas B para vocês, eu acho que estão resolvendo agora, distribuindo as disciplinas agora, daí vocês avisem que a gente não chegou, né? E eu estou dando recursão também, enfim, que também não, enfim, vários tópicos que né, não estão no programa, né? Enfim, alguns que vocês já tinham visto em APC, né? Tipo structs, ponteiros, funções, arquivos, alguns talvez não, enfim, não importa. Então a gente vai parar em recursão, porque eu não quero começar árvores binárias de busca, que é um tema super importante, e ficar no meio do caminho. E recursão é uma coisa super importante também. Aliás, para fazer árvores e grafos, que são as duas estruturas de dados mais importantes do semestre que vem, é fundamental a gente dominar a recursão. E para isso, a gente vai falar um pouco mais. E vai fazer alguns exercícios hoje também. Coloquei esse GIF aí para a gente se lembrar um pouquinho do princípio da recursão, que é definir um conceito, no nosso caso, definir uma função em termos dela própria. Na verdade, a gente vai definir uma função em termos de uma instância um pouquinho menor dela. E daí, isso é recursão, então. É quando a gente define um conceito próprio. Legal? E a gente viu que a gente pode ter uma chamada recursiva só na função. Por exemplo, se a função chamar f, eu tenho uma chamada para a função f, ou mais chamadas. E daí a gente fez exemplos com recursões simples, quando a gente tem uma chamada só, recursiva, e recursões duplas, quando a gente tem duas chamadas, tá? Mas, no semestre que vem, já que a gente já viu para duas chamadas, a gente pode imaginar, e o princípio é o mesmo, a técnica é a mesma, a forma de fazer teste de mesa é a mesma, e para recursões maiores, recursões triplas e assim por diante. Dificilmente a gente tem mais do que 3 ou 4 chamadas recursivas, né? Mas quando a gente aprende duas, a gente já aprendeu tudo, né? Porque daí a técnica permanece exatamente a mesma. Bom, vamos, antes da gente ir pro programa, vou colocar uma outra figura aqui para a gente se lembrar para a gente se lembrar da programação. Aqui. Vamos olhar essa parte de cima primeiro, que é o exemplo que a gente falou do fatorial.
que era da gente descobrir, estudar a função que a gente quer implementar e descobrir onde está a recursão dessa função. Legal? Então, aqui tinha a função fatorial, e normalmente, para eu descobrir onde está a recursão, principalmente de funções assim matemáticas, né? É legal que a gente desenvolva a função. Então, o que quer dizer desenvolver a função? Fazer a função para n's variados, né? Para vários n's. Então, aqui, minha função fatorial, fui colocando aqui os resultados. Por exemplo, 0 fatorial, quanto dá 1? Por que dá 1? Porque sim, por definição, né? A função é definida assim. 1 fatorial, quanto é? 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, e assim por diante. Daí, quando a gente tiver uma quantidade suficiente, a gente vai começar a observar o que é uma quantidade suficiente? É uma quantidade que permita a gente saber o que uma chamada tem a ver com uma instância menor que ela. Por exemplo, o que 5 fatorial tem a ver com uma instância menor do fatorial? O que 5 fatorial tem a ver com 4 fatorial? Tá? Daí a gente foi vendo aqui na definição e foi vendo que 4 fatorial estava aqui, ó. Isso aqui é 4 fatorial. Né? Olha na linha de cima, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E, portanto, 5 fatorial é 5 vezes isso aqui, 5 vezes 4 fatorial. Daí, e por isso que a gente colocou várias instâncias aqui, foi ver se isso vale para as outras instâncias. Por exemplo, que 4 fatorial tem a ver com 3 fatorial? E da mesma forma eu acho 3 fatorial aqui, e concluo que 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial é 1 vezes 0 fatorial. Legal? É isso aí. E daí a gente chegou na definição recursiva. Então, quanto é n fatorial? N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Então, é aqui, olha, nessa definição recursiva, estou definindo n fatorial em função de uma instância menor do fatorial. Estou definindo n fatorial em função de n menos 1 fatorial. Quando a gente acha isso aqui, a gente está pronto para escrever a nossa função. E vamos dar uma olhada nela aqui embaixo, então. Deixa eu diminuir aqui. Acho que dá para ler. Não, tá grande, eu acho. Bom. E daí a programação é simples. A estrutura de uma função recursiva é bem simples. É um if-else. If, caso mais simples, ou casos mais simples. Else, caso geral ou casos gerais. Sim, sempre vai ser assim. Então, uma estrutura bem simples, né? No caso do fatorial, qual que é o fatorial mais simples que a gente sabe resolver? O mais simples de todos, o menor, o caso mais simples é o 0 fatorial. Então, é daí que eu começo. Então, quero calcular o fatorial de n. O fatorial também é um resultado inteiro, tá? N é um parâmetro inteiro e o fatorial é um resultado inteiro. Então, uma função inteira com um parâmetro inteiro. No caso mais simples, o caso mais simples é quando eu for calcular o fatorial de 0, ou seja, quando n for igual a 0. E é isso que eu vou testar. Se n for igual a 0, quanto vale o fatorial de 0? Vale 1. Que é essa primeira linha aqui. 0 fatorial vale 1. Então, se n for igual a 0, a função vai retornar 1. Beleza? Se não, qual que é o caso geral? O caso geral é esse aqui. Quanto vale a função? Qual que é a função mesmo? Olha lá no cabeçalho. Estou querendo calcular fatorial de n. Quanto vale fatorial de n? Quanto vale? Quanto a função tem que retornar? N vezes o fatorial de n menos 1. Como a gente sabe,
Essa chamada de fatorial, n-1, vai abrindo caixas de execução. Lembram disso aí, quando a gente fez os testes de mesa? Então, e vai descendo, abrindo as caixas cada vez menores, igual naquele GIF lá, até chegar nessa caixinha aqui, quando ele vai testar o fatorial de 0 e vai dizer, o fatorial de 0 é 1. Então, por que é importante a gente colocar esse caso mais simples aqui? Para a recursão não ser uma recursão infinita, beleza? Como o GIF. Então, vai ter um caso menorzinho, quando ele for calcular o fatorial de 0, ele vai parar a recursão, tá? Ou seja, vai parar aqui, ó, quando ele for calcular o fatorial de 0, tá bom? Uma outra coisa que a gente vai usar hoje, que é bem interessante, é uma outra forma de pensar essa técnica, né? O fatorial. É assim, ó, no caso geral, eu vou supor que eu já sei resolver o fatorial de n-1. Quanto vale o fatorial de n-1? Fatorial de n-1. Fat de n-1. Legal? E o próprio algoritmo vai resolver para a gente. Como é que ele vai resolver mesmo? Abrindo instâncias, abrindo caixas de execução. E daí, depois ele vai retornando para a gente, como os testes de mesa que a gente fez na semana passada. Tá bom? Beleza? Dúvidas até aqui? Todo mundo se lembrou? Espero que todo mundo tenha feito os testes de mesa lá, refeito. Tudo de boa? Bom. Vamos então fazer uns algoritmozinhos, tá? Vamos abrir um compilador, ou no meu caso aqui eu vou abrir o Replit, tá? Então, vou descompartilhar aqui para compartilhar o Replit. Legal? Então, vou abrir aqui o Replit. Será que eu sou obrigado a colocar? Bom, que seja. Escolhi linguagem C. Mudaram aqui a interface, né? Precisando logar. Bom, enfim, tanto faz. Então, estamos lá, estamos logados agora, até bom, porque daí se vocês logarem depois dá para salvar os arquivos. E vamos pegar um arquivo. Deixa eu pegar um arquivo aqui, já deixei até separado. Um arquivinho das listas ligadas. Ó, vou pôr aqui também no chat, tá bom? E vou colocar, vou abrir um arquivo novo aqui, colocar a lista, listas.c, beleza? E vou colar aqui. Isso aqui é uma versão antiga do nosso programinha de listas, com duas funções só, e eu peguei de propósito para ficar com um programinha pequenininho. Tá? Para a gente fazer alguma função recursiva ou algumas funções recursivas para ele. Tá bom? Ué? Não tem biblioteca aqui? Será que eu não copiei tudo?
Eu devo ter pulado alguma linha que não com as bibliotecas. Será que eu paguei? Ah, paguei. Ah, e agora? Onde que tá? Tá escuro. Tá. Faltar dos includes, né? Porque eu fui lá pra cima, percebi. Tá. Vou copiar de novo aqui com os includes. Beleza? Cadê? Só compilar para ver se está tudo de boa. Aumentar um pouquinho a janela aqui. Tá aqui. Então vamos lá. CC ou GCC listas.c menos O listas. Linha 68. 68? De novo. Ah, faltando um fecha-chaves. Pessoal, tá faltando um fecha-chaves no final. Não vou recopiar, não, tá? Só colocar um fecha-chaves lá. Na hora de dar Ctrl C, beleza? Ctrl C, Ctrl V lá. Acho que eu não coloquei a última chave. De boa. Bom, vamos testar para ver o que ele tem lá. Listas. Ó, essa versão só tem, é uma versão bem antiga do programinha que a gente fazia no laboratório lá. E só tinha inserir no início e imprimir a lista. Mas vai ser suficiente para a gente. Então, vou inserir no início, vou inserir o 5, depois vou inserir o 4. Se eu imprimir a lista, vai ser 4, 5, tá aqui, ó, faltou talvez pular uma linha, acho que vai ficar melhor. Daí eu vou inserir no início, vou inserir no início opção 1, vou inserir o 3, vou inserir o 2 e vou inserir o 1. E daí vou imprimir a lista, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Lá no de imprimir, que a gente podia fazer para deixar um pouquinho melhor, se bem que a gente nem vai usar isso aqui mais, né? Poderia ser, por exemplo, dar um printf barra N, tá? Tipo, só para deixar mais separadinho. Isso é uma versão bem antiga, como a gente falou. Tá? Eu vou dar sair aqui. Se eu compilar de novo e executar, vou inserir o 3, vou inserir o 2 e vou inserir o 1, depois vou imprimir. Aí ele imprimiu 1, 2, 3 aqui, tá? Já um pouquinho mais organizado. De boa. Estão comigo? Coloca um ok aqui no chat, por favor. Para a gente começar a mexer no programa. Nossa, meu chat tá doidinho. Ah, tem um negócio bloqueado aqui. Que doido. Acho que eu não tinha colocado a outra versão lá, que tava faltando
um fecha. Primeira versão estava faltando também as bibliotecas, né? Não sei por que eu não dei Ctrl+C, Ctrl+V direito, enfim. Mas era coisa bem simples, né? Tava faltando as bibliotecas e eu tinha comido um fecha chaves aqui no fim. Tá bom? Bom, agora minha primeira proposta para vocês é mexer nesse imprime. E vamos fazer um imprime recursivo, tá bom? Então, o imprime, a função, vocês podem fazer outra ou podem usar essa mesma. E só que em vez de fazer com while ou coisa assim, vocês vão fazer ela recursiva. Então, ó, eu vou tirar isso aqui. Tá. Vou colocar um /n aqui antes do programa para separar, tá? Vai fazer o papel daquele /n lá, para não ter que colocar na função. Beleza? Então, ó, o imprime vocês vão colocar aqui, uma função recursiva. Mas como é que eu vou colocar uma função recursiva? Lembra sempre o seguinte, como é que é a função recursiva mesmo? Pensa na lista mais simples. Qual que é a lista mais simples mesmo? Lista vazia. Você quer imprimir uma lista inteira. Quando tiver uma lista vazia, você tem alguma coisa para imprimir? Não. Você vai fazer alguma coisa? Não. Então, no caso mais simples de uma lista vazia, o que você vai fazer? Nada. Else. No caso geral. No caso geral, você tem uma lista lá. Pensa numa lista com 5 elementos, por exemplo, o nó. O que você vai fazer agora? Você vai imprimir a lista inteira. Você vai imprimir o primeiro, concordam com isso? Como chama o primeiro? Ó, dá uma olhada aqui no protótipo da função. Ó, void imprime, struct nó, início. Como é que eu imprimo o primeiro elemento mesmo da lista? Início seta código. Lembram disso? Né? Então, eu vou imprimir o início seta código. E vou chamar a recursão para imprimir o resto da lista. Como é que eu imprimo toda a lista a partir do próximo? Lembra do que a gente fez no fatorial? Para calcular o fatorial, por exemplo, eu queria calcular o fatorial de 5. Para calcular o fatorial de 4, eu calculava fatorial do n-1. Estou imprimindo a lista. Vou imprimir a partir do nó início. Se eu quiser imprimir a partir do próximo, do segundo elemento, como é que eu vou imprimir? Vou chamar a função recursiva. E imprime, entre parênteses, início setaprox. Beleza? Daí eu vou chamar a função recursiva para ela imprimir a partir do segundo elemento. E o segundo elemento chama início setaprox. Então, uns minutinhos para vocês fazerem. Quem conseguir fazer, coloca um ok aqui no chat. Tá bom? Para eu saber. Depois a gente faz junto. Enquanto isso, eu já vou fazer a chamada aqui. Álvaro, Anitta, Bruno, Caio Borges, Carla, Carlos, Daniel, Danilo, Davi, Eduardo, Júlia, João Pedro, Leonardo, Gravata,
Lucas Feliciano, Marcos, Matheus Camargo, Matheus Henry, Matheus Paiva, Murilo, Nicole, Noé, Pedro Lee, Pedro Zappellini, Renata, Thiago, Vitor Luiz, Vitor Hugo, desculpa, Vitor Luiz, Vitor Hugo, Wesley. Aqui embaixo. Nossa, tem bastante aqui embaixo. Brian, Cauã, Gabriel Romualdo, Gabriel César, Guilherme Santos, Guilherme Suzigana, Esther, Lucas Alberto, Lucas Rota, Pedro Colossal, Rafael Silveira, Rafael Camargo, Renato. Tá. Matheus, boa pergunta. Testa das duas formas para você ver. Vão ser as duas implementações que a gente vai fazer. Tenta pensar naquelas caixinhas de execução para ver como é que a gente faria para ele imprimir na ordem mesmo, né? Começando pelo início, depois o próximo. Legal. Uhum. Legal. Tenta pensar por quê. Daqui a um pouco a gente discute isso com todo mundo. Porque uma imprimiu numa ordem e outra imprimiu na ordem inversa. Que é uma das coisas legais da recursão, né? Da gente poder mudar a ordem das coisas.
Mais alguém implementou? Bom, nossa primeira função, né? Vamos lá. Vou fazer junto, então estou aqui na função imprime, tá bom? Não façam junto por enquanto, porque eu vou mudar, tá? Primeiro eu vou seguir nosso raciocínio, depois vou fazer um ajuste para a função ficar um pouquinho mais legível. Antigamente, pô, chamava de mais elegante, tá? Então, ó, como é que eu imprimo? Como é que eu implemento? Como é que eu imprimo essa lista? Pô, não faço nem ideia de como é que eu faço uma função recursiva. Mas eu já sei que a estrutura da função recursiva é um if, caso mais simples, ou caso mais simples, else, caso geral ou casos gerais. Então, não sei nada ainda, minha primeira função, mas eu já sei qual é a estrutura. Então, eu vou colocar aqui, ó, if, caso mais simples. Eu vou imprimir uma lista. Qual que é o caso mais simples? Qual que é a lista mais simples? Se início for igual a null. Se início for igual a null, o que, que eu faço? Nada. Então, eu colocaria assim, por exemplo. Else. Vou colocar o caso geral. Então, essa seria a nossa estrutura, tá bom? Mas vocês concordam? Isso aí funciona, viu? Esse comando aqui de cima é um comando nulo. Ele não faz nada, ele funciona certinho. Só que ele é meio estranho a gente ver essa programação, né? Então, quando no caso mais simples, a gente não vai fazer nada, tipo, se início igual a null, não faço nada, else, faço alguma coisa, o mais comum é a gente deixar esse caso mais simples implícito, beleza? Então, eu só vou fazer alguma coisa se início for diferente de null. Então, normalmente, o que a gente vai fazer é assim, ó, se início diferente de null, aí que eu vou fazer alguma coisa. Na prática, é como se eu colocasse o else já de uma vez, tá bom? Todo mundo percebe que o caso mais simples está aí. É o início igual a null. Só que como eu não faço nada, ele fica implícito. Eu não coloco ele explicitamente. Se início igual a null não faz nada. Tá bom? Pode colocar, não tem problema nenhum. Mas não é o mais usual, tá? Então só vou fazer alguma coisa se a lista não for vazia. Ou seja, se início for diferente de null. O que, que eu vou fazer? Então pensa numa lista com vários elementos, com 3 elementos ou com 5 elementos. O que, que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou imprimir o primeiro elemento. Como que eu imprimo o primeiro elemento? Imprimo o início seta código. Beleza? Primeira coisa que eu faço é imprimir o início seta código. E daí eu quero fazer o quê? Agora eu quero imprimir o resto da lista. Eu quero imprimir a partir do segundo elemento da lista. A recursão que vai fazer isso. Como é que eu imprimo uma lista? Ó,
Uma lista eu imprimo assim, ó. Imprimo o início. Para eu imprimir a partir do segundo elemento, quem que é o segundo elemento? O segundo elemento é o início setaprox. Então, eu vou chamar o imprime, vou imprimir a lista a partir do início setaprox. Como a gente falou, estou supondo que eu já sei imprimir o restante da lista. Assim como eu já sabia calcular o fatorial de 4. Como é que era o fatorial de 4? FAT de 4, ou FAT de n-1. Aqui, como eu imprimo a partir do segundo elemento? Imprime início setaprox. Então, vamos dar uma olhada. Recompilar. Executar. Vou inserir um elemento no início, vou inserir o 3, insiro 2, insiro 1. Estou inserindo sempre no início, vou imprimir. Beleza? 1, 2, 3. De boa? Ele imprimiu. Uma pergunta para vocês. Lembra que nas recursões simples, a gente tinha duas recursões. Você lembra o nome delas? Recursão de cauda, quando a chamada recursiva ficava na cauda, no final do caso geral. E recursão de cabeça. Como é que é a recursão de cabeça? Recursão de cabeça quando a chamada recursiva fica na cabeça, no início do caso geral, no início do else, que é essa parte que a gente está fazendo. Então, eu vou colocar isso aí, ó. Vou tirar o imprime daqui, beleza? Todo mundo vendo aqui? Vou tirar o imprime daqui e vou colocar aqui na cabeça do else. Coloquei ele no começo. Então, virou uma recursão de cabeça agora. Tá? Qual vai ser a diferença, então? Vamos dar uma olhada. Vou pedir para vocês fazerem um teste de mesa. Ó. Eu vou imprimir, vou inserir a mesma lista. Como eu vou inserir o 3, o 2 e o 1. Como eu estou inserindo no início, a lista vai ficar 1, 2 e 3. Tá bom? O que aconteceria agora se eu fizesse dessa forma? Faz um teste de mesa aí. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Desenha uma lista com 3 nós. O início, com os nós vão valer 1, 2 e 3. Beleza? E o início está apontando para o nó 1. Tempinho para vocês. O que iria ter acontecido? Se eu tivesse uma lista 1, 2 e 3, ó, vou vir executar e chamar o imprime, tá? Então, minha lista tem os números 1, 2 e 3, beleza? Chamei imprime início. Aí vou executar. O início é diferente de null
vou chamar imprime início setaprox. O início era o 1, concorda? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a função imprime início setaprox. Se o início é o 1, quem é o início setaprox? Vai ser o 2, beleza? Daí eu vou chamar imprime com o endereço do 2. Vou aqui executar o imprime. O início é diferente de null. O início agora é o 2. Concordo? É diferente de null. Então, vou entrar aqui no if. Primeira coisa que eu vou fazer, imprime início setaprox. O meu início é o 2 agora. Vou chamar imprime do 3. Beleza? E vou lá executar. Abro uma outra caixa de execução e vou executar imprime. O meu parâmetro é o endereço do 3. Então, o meu início agora é o 3. Início é diferente de null. Vou imprimir início setaprox. Quem é o prox do 3? O prox do 3 é o null. Beleza? Abro uma caixa de execução e chamo imprime com o null. Venho aqui executar. Imprime do null. Início é diferente de null? Não. Agora início é igual a null. Então, não faço nada. Não faço nada. Termino aqui a execução, fecho a caixa de execução. Volto para a caixa de fora, que era a caixa do 3. Na caixa do 3, ó, eu já tinha chamado imprime do próximo. Agora, eu imprimo o código, imprimo 3. Fecho essa caixa, volto para a caixinha do 2. Na caixinha do 2, eu tinha chamado imprime, agora imprimo o número 2. Fecho a caixinha, volto para a caixinha do 1. Caixinha do 1, eu já tinha chamado imprime do próximo, agora imprimo o 1. Termino. Fecho a caixinha, volto para a caixinha de fora, que é amém. Tá? Então, nesse caso aqui, a ideia é que a lista seja impressa em ordem inversa. Vamos ver como fica. Vamos recompilar e reexecutar. Ó, vou inserir na mesma ordem. Vou inserir o 3, depois no início eu insiro o 2, o 2 vai ficar na frente do 3, insiro o 1, vai ficar 1, 2 e 3, de novo. Agora eu vou pedir para imprimir, nessa nossa função recursiva imprime, ela vai imprimir 3, 2 e 1. Imprimiu em ordem inversa, tá? Então, alguma das coisas que as funções recursivas podem fazer, né? Não sei se vocês fizeram, eles vão fazer o fatorial, por exemplo, também. Vou abrir um outro programinha aqui, ó. Vou chamar de fat.c. Vamos lá. A biblioteca padrão. Amém. Não precisaria, mas vou colocar um N aqui, só para a gente, enfim, ficar com a mesma definição do fatorial, com o valor N. E vou inicializar, podia ler também, né? Mas vou inicializar com 5. Beleza? E daí, eu vou imprimir o fatorial de porcentagem D. Ou só assim. Fatorial de o N, 2 pontos, e vou imprimir um outro número, resultado. Beleza? No primeiro número, eu vou imprimir o N, tipo, o fatorial de N, o fatorial de 5 é, e no segundo número decimal, em formato decimal, eu vou imprimir o fatorial de N.
tá? E o que falta fazer aqui é o fatorial. Fat. O fatorial vai retornar um número inteiro, e de qual tipo é o parâmetro dele? É um inteiro também. Int n. Então, como é que eu faço a função recursiva mesmo? Caso mais simples. Eu vou calcular o fatorial de n. Qual é o n mais simples? Qual é o menor n que eu sei resolver o fatorial? Ah, eu já sei resolver fatorial de zero. Então, assim que eu vou fazer. If n é igual a zero, quanto vale o fatorial? Quanto a função vai retornar? O fatorial de zero é 1, por definição. Tá bom? Else. Aqui a gente já falou que quando eu dou return, eu não preciso do else, tá bom? Mas posso colocar também. Normalmente eu não vou pôr, porque, enfim, se o n for zero, ele já retornou. Else, quanto a função vai valer? Quanto a função vai retornar? Função, se for um n qualquer. Lembra que na recursão eu vou supor que eu já sei resolver um fatorial menor que n. Eu já sei resolver, já sei quanto vale o fatorial de n menos 1. Quanto vale o fatorial de n menos 1? Fat de n menos 1. Beleza? Então, quanto vale o fatorial de n? Eu quero definir o fatorial de n em função do fatorial de n menos 1. Vou definir o fatorial de n, aqui quanto a função vale, quanto ela vai retornar, supondo que eu já sei resolver o fatorial de n menos 1. Então, quanto vale o fatorial de n? Vale n vezes o fatorial de n menos 1. Tá? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Compilar, gcc, fatorial, ponto c, menos o, fatorial. E vamos executar. Ponto barra fatorial. Daí ele colocou lá, fatorial de 5 dá 120. Lógico que eu podia pegar esse n e que n que você quer calcular e daí ler, enfim. Também podia fazer isso. Tá? Isso foi só um exemplo. De boa? De 0 a 10, quanto vocês entenderam até aqui? Coloca lá no chat para eu saber. De boa. Vamos ver se alguém coloca maior que 5. Coloca no chat lá para eu saber. Por favor, de boa, para eu saber se tá bom. 7.49, 7.4951 também é bom. Cursiva simples até que dá para entender. Legal. Esse código do fatorial ou da lista ou os dois, Vitor? Fatorial não. Tá. O que você não entendeu? A função, a main de boa ou... Vamos dar uma olhada nesse do fatorial. Eu vou falar, ó, a main, né? A main só faz uma chamada e quando ele fizer a chamada do fatorial, o fatorial vai retornar um número que eu vou imprimir aqui, né? Fatorial de n é fatorial. Uma coisa
importante nessa pergunta do Vitor que dá para a gente analisar, que é diferente o fatorial lá do imprime, é o tipo da função, né? A gente falou por alto, mas sim, acho que todo mundo vai precisar fazer, Nicole, exatamente isso, né? A gente está numa técnica diferente, né? Que a gente vai precisar exercitar realmente, isso mesmo. Bom, mas fazendo só um minuto. Fazendo esse nosso parênteses aqui, foi uma coisa que a gente tinha falado na semana passada, mas agora eu vou repetir, não vai ser a última vez, para a gente ficar mais claro. Lembra que lá no imprime, lá na lista, né? Aqui, ó, a nossa função recursiva era void, beleza? Void imprime. O que era void imprime? Porque ela ia imprimir e não ia retornar nada. Legal? Então, como é que foi a nossa programação? Já que a função não retorna nada, quando eu vou chamar a função recursivamente aqui no imprime, eu não dou return, porque a função não retorna nada. Então, nas chamadas recursivas, quando a função for void, eu só chamo a função, tipo imprime início setaprox. Na função fatorial, é diferente, porque a função não é void. A função é uma função inteira. Então, ela vai retornar um valor. Ela vai retornar um valor inteiro. Beleza? Então, toda vez que eu chamar a recursão, aqui, ó, eu vou dar return e o fatorial dentro do return. Tá? Beleza? A recursão dentro do return. Por quê? Porque senão, imagina aquelas caixas de execução. Quando a caixinha lá de dentro retornar alguma coisa, se a caixinha de fora não der return, esse return não vai sendo repassado até chegar na main. Então, a main não vai receber nada, tá bom? Então, essa é uma diferença. Então, uma diferença importante para a gente, sempre que tiver funções não void, né? Por exemplo, aqui é uma função int, eu tenho que dar return, e quando eu for fazer a chamada recursiva, eu também tenho que dar return. Bom, vamos fazer, agora vocês vão fazer uma outra função. Vou abrir um... Deixa eu copiar isso aqui. Vou chamar de exp.c. Vamos fazer uma função chamada exponencial. Vai ser x, podia ser na mesma linha, tá? Vou colocar na linha de baixo. Vou colocar minúsculo agora. X e y. Vou fazer três. Exponencial de x elevado a... colocar um outro número aqui. Então, vou colocar x, y, vou mudar um pouquinho aqui a minha proporção, e exponencial de x elevado a y. Aqui, exponencial de x, y. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma outra função aqui. Suponha que alguma linguagem não tivesse funções para fazer x elevado a y, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Voltando.
não tivesse funções prontas, uma biblioteca pronta para calcular x elevado a y, tá bom? E eu teria que fazer essa função. Então, vou fazer aqui. Vou fazer um rascunho aqui embaixo. Então, vamos imaginar um número, por exemplo, 3. Eu vou notar assim, vou usar essa notação aqui, tá? Peraí. Uma outra notação. Que bastante gente em computação usa assim. Por exemplo, eu quero calcular vários exponenciais. 3 elevado a um monte de números. Então, por exemplo, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1. Tá vendo? Eu tô usando esse acento circunflexo para denotar que está elevado, tá? Não estou no editor de texto, tá bom? 3 ao quadrado. 3 ao cubo. 3 elevado à quarta. E assim por diante. Se precisar, a gente põe mais. Como é que a gente vai fazer essa função recursiva? Bom, vamos primeiro estudar esse problema e ver onde é que está a recursão disso. Então, ó, 3 elevado a 0. Quanto dá 3 elevado a 0? Dá 1. Vocês se lembram disso? Qualquer número elevado a 0 dá 1, por definição. Tá bom? Então, se eu tiver qualquer n, no nosso caso é 3, qualquer x elevado a 0 vai dar 1, por definição. 3 elevado a 1 dá quanto? 3, concordam? 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, tá bom? Vou tirar esse espaço aqui. 3 vezes 3, que dá qualquer número lá. 3 vezes 3, tá? 9 no nosso caso, tá? Quanto é 3 ao cubo? É 3 vezes 3 vezes 3. Beleza? Que dá 9, 18, 27. Beleza? 3 à quarta, quanto dá? Quanto é? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Que vai dar 27,81. Tá? E assim por diante. Beleza? A gente podia desenvolver isso, colocar 3 à quinta, 3 à sexta, 3 à sétima e assim por diante. Até a gente descobrir como é que 3 elevado a 4, por exemplo, o que tem a ver com 3 ao cubo? Dá uma olhada aqui no 3 à quarta e o que 3 à quarta tem a ver com 3 ao cubo? Você deve ter notado, ó, que 3 ao cubo está aqui, ó. Legal? Então, quanto vale 3 à quarta? 3 à quarta vale 3 vezes 3 ao cubo. Concordo? Será que vale para os outros também? 3 ao cubo. Tem alguma coisa a ver com 3 ao quadrado? Se a gente procurar aqui, ó, isso é 3 ao quadrado, né? Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3 ao quadrado. Concordam? Será que vale a mesma coisa? O que 3 ao quadrado tem a ver com 3 à primeira? Ó, o 3 à primeira está aqui, ó. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3 à primeira. Beleza? E o que 3 à primeira tem a ver com 3 a 0? 3 à primeira é 3 vezes 3 a 0. É que esse vezes 1 estava oculto, né? Mas continua valendo. 3 elevado à primeira é 3 vezes 3 elevado a 0. Concordam? Vou tirar aqui o que estava oculto. Então, como é que eu represento 3 elevado a n?
3 elevado a n, deixa eu colocar um n maiúsculo aqui, em função do 3 elevado a um número menor. O que 3 elevado a 4 tem a ver com 3 elevado a 3? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 ao cubo. E 3 elevado a n, o que tem a ver com 3 elevado a n menos 1? 3 elevado a n é 3 vezes 3 a n menos 1. Concordam? Aí está a nossa recursão. De boa? Então, viram que eu descobri uma chamada recursiva. Beleza? Tá. De boa? Entenderam esse exemplo? Alguém não entendeu? Coloca no chat. Todo mundo de boa? Agora a gente vai fazer o nosso exercício, que é o caso geral. Já que a gente entendeu, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar um x. Em vez de 3, vai ser x, tá? X elevado a 0. Quanto dá x elevado a 0? Dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. De boa? Quanto vale x a primeira? X a primeira dá x. Quanto vale x ao quadrado? X ao quadrado é x vezes x. Não sei. Parou de compartilhar? Os outros continuam vendo, não? Professor, para mim, Oi. tá travando um pouquinho desde o começo, mas eu acho que é por causa da minha internet. Mas tá aparecendo normal. Tá. Para mim tá normal também. Bom, eu vou fechar aqui e vou compartilhar de novo. Quem que tava tendo problema? Tá bom? Faz o seguinte, Vitor, fecha o seu e loga de novo. Se não der certo, eu deslogo o meu, tá bom? Aí, só complementando aqui, só digitando, né? X ao cubo é x vezes x vezes x. X à quarta é x vezes x vezes x vezes x. Daí você me fala se voltou ou não, tá, Vitor? Se você tiver logado de novo já. Esperar o Vitor voltar. Só pra gente fazer o caso geral junto. Bom, deixa eu anotar aqui. O Juan também entrou. Tá na sala. Você logou de novo, Vitor? Você tá aí? Bom. Logo ele volta, daí ele dá um retorno pra gente. Bom, ó, aqui a gente está fazendo tipo x elevado a y, tipo para ele fazer qualquer potência. Vamos ver o que, da mesma forma que o de cima,
como é que eu consigo expressar x elevado a y? Tá? Como que x elevado a y? Como é que eu posso definir x elevado a y em função de uma instância um pouquinho menor? Posso, daí a gente já faz para os dois, Matheus. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Abrir. Nada. Vitor, será que voltou também? Beleza. Então, ó. Enfim, eu não sei em que ponto você pode compartilhar, mas a gente estava fazendo o exemplo dos fatoriais, né? A gente fez o fatorial de 3, né? Quanto é 3 elevado a 0, dá 1, 3 a 1 é 3, e assim por diante. E foi tentar descobrir como é que eu defino 3 elevado a n em função do 3 elevado a n menos 1. Tipo, eu já sei calcular 3 elevado a n menos 1. Como é que eu calculo n? A gente chegou à conclusão que 3 elevado a n é 3 vezes 3 elevado a n menos 1. Beleza? Daí agora a gente quer fazer um caso mais geral, com x elevado a y. Daí a gente fez, vamos ler esse aqui agora, para todo mundo seguir. X elevado a 0 é 1, por definição. Qualquer número elevado a 0 é 1. X elevado a primeira é x, x ao quadrado é x vezes x, x ao cubo é x vezes x vezes x, x à quarta é x vezes x vezes x vezes x, e assim por diante. Tá bom? O que x à quarta tem a ver com x ao cubo mesmo? Ó, o x ao cubo está aqui, concorda? Então, x à quarta é x vezes x ao cubo. Vamos dar uma olhada no x ao cubo. Tem alguma coisa a ver com x ao quadrado? Ah, tem também. Então, quanto vale x ao cubo? É x vezes x ao quadrado. E assim por diante. Então, o que será que x elevado a y vai ter a ver com x elevado a y menos 1? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, do mesmo jeito, vai ser x vezes x elevado a y menos 1. Tá bom? Esse aqui, ó, essa é a nossa recursão. Como é que eu vou chamar x elevado a y menos 1? É o exp de x y menos 1. Bom, vamos dar uma olhada na função fatorial, tá? Na implementação, e faz aqui para o exponencial. Nem sei começar. Como é que eu vou começar? Eu vou começar pelo caso mais simples. Qual que é o caso mais simples? Ó, caso mais simples. É quando... O que acontece no caso mais simples? Dá uma olhada aqui, ó. É quando o segundo parâmetro é 0, vocês concordam? Ó, primeiro parâmetro, segundo parâmetro. Quando y for 0, eu já sei quanto é o fatorial. Eu já sei quanto é o exponencial. Eu já sei quanto é x elevado a 0. Quanto é x elevado a 0? 1. Beleza? Tá? E o caso geral, que vai ser embaixo, quanto a função vai retornar no x elevado a y? Ele vai retornar isso aqui, ó. Beleza? Que vocês vão tentar colocar na forma de programa. Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem.
E aí, alguém obteve o resultado? 5 elevado ao cubo através do programa? Se eu estou somando 3 em vez de multiplicando por 3. Uhum. Deve ser provavelmente só um ajustezinho. Talvez seja só aqui onde é vezes, talvez você tenha colocado mais, alguma coisa assim, Matheus. Bom, vamos fazer junto para ver como fica. Vem que nas primeiras vezes, às vezes a gente tem a impressão, pô, não sei nem começar esse algoritmo recursivo. Ah, mas eu me lembro da estrutura dele. A estrutura dele não é difícil, né? É um if, caso mais simples, ou casos mais simples, solução do caso mais simples. Else, caso geral, e a solução do caso geral. E no caso geral, a gente sempre se lembra que a gente supõe que ele já sabe fazer um problema um pouquinho menor, que é a chamada recursiva, tá? Então, bom, vamos ver qual que é o caso mais simples. Ó, então, de novo, aqui, ó, vendo tanto do 3 elevado a zero quanto x elevado a zero, é quando o segundo parâmetro for zero. É o caso mais simples que eu sei resolver. Então, quando o y for zero, tá bom? Que é o segundo parâmetro. Então, o caso mais simples é quando o y for zero. O que acontece quando eu tiver um número elevado a zero? Quanto vale qualquer número elevado a zero? Vale 1, por definição. Então, qualquer número elevado a zero vale 1. A função vai retornar 1. Beleza? Else. Nesse caso aqui, eu já nem vou pôr o else mais. Tá bom? Porque se o y for zero, ele já retornou no comando de cima. Então, nesse caso aqui, ó, lembra que nossa função não é void, então eu tenho que dar o return para ela. Tá? Então, quanto a função vai valer? X elevado a y. Ó, aqui na recursão. X elevado a y, quanto vale? Tá vendo lá embaixo? Cadê? Na tela de vocês. Quanto vale x elevado a y? Ó, que é isso aqui, ó. Exp de x, y. É o x elevado a y. Quanto vale x elevado a y? Quanto a função vai retornar? Vai retornar x. Ó, dá uma olhada aqui, ó. X vezes. Vamos colocar aqui. X vezes isso aqui, ó. Quanto? O que é isso aqui? X elevado a y menos 1, que é a nossa chamada recursiva. Beleza? Ó, quanto que é x elevado a y menos 1? É exp de x y menos 1. Exp de x y menos 1. O que a gente está fazendo aqui mesmo? A gente está supondo que eu já sei quanto vale x elevado a y menos 1. A própria recursão vai retornar para a gente isso. Quando ela retornar quanto vale x elevado a y menos 1, aí eu já sei quanto vale x elevado a y. Só multiplicar por x agora. Tá? Então é isso. Vou mudar a proporção um pouquinho aqui. Exp, né? Um GCC exp.c menos o exp. 24. Ah, cheio de coisa aqui embaixo. Ah, por isso, então. Esqueceu da chamada recursiva, né, Matheus?
tá? E ponto barra x exponencial de 5 elevado a 3, 5 ao cubo dá 125. Beleza? Se eu colocasse outros números aqui, por exemplo, 5 à quinta, vai dar 3.125. Do Mateus. Basicamente, é como se o y fosse o total de vezes que vai ser chamado. Exatamente. A multiplicação de x vezes x. Exatamente. É exatamente isso que ele vai fazer. Se vocês fizerem, e daí eu sugiro, né, que vocês proponham, que vocês façam, é a chamada recursiva, é a teste de mesa. Faz aquele anterior lá, 5 elevado ao cubo, com x elevado a x valendo 5, y valendo 3, aquelas caixas de execução lá. E ele vai tentar calcular 5 ao cubo. Aí aqui, ó, quanto vai ser 5 ao cubo? O y não é 1, tá? O y é 3. Aí ele vai falar, 5 ao cubo é 5 vezes exp de 5 e 2. É 5 vezes 5 ao quadrado. Aí ele vai tentar calcular o 5 ao quadrado aqui. O y é quadrado, né? Não é 2, não é 0. Aí ele vai falar, 5 vezes... Peraí. 5 vezes... Estão me chamando aqui, mas deixa quieto. 5 vezes 5 a primeira. Depois, 5 vezes 5 a 0. Quando der 5 e 0 aqui no y, o y vai ser 0, ele vai retornar 1, e daí vai voltar multiplicando por 5, como o Mateus falou. Exatamente isso. Tá bom? Bom lembrar que daí esse aqui funciona para y's não negativos. Tá? E se a gente quisesse fazer para y negativo? Não é isso que eu estou pedindo, tá? Isso é só um parênteses. Tipo, por exemplo, 5 elevado a menos 3 é 1 sobre 5 elevado a 3, tá? Era só fazer assim, ó, tipo aqui. If, aqui na main, tá? If y maior ou igual a 0, imprimo isso aqui, que já está valendo, tá? Se não, imprimo quanto vale quando y for negativo, só imprimir 1 sobre, aqui, 1 dividido por exp de x, y. Tá bom? Tá? Mas, enfim, não quis colocar esse detalhe aqui, né? Mas, enfim, seria fácil adaptar para qualquer x e y. Nesse nosso caso aqui, funciona para y's não negativos. Tá bom? Então, revejam os exemplos. Tem um outro exemplo que é parecido com esse aqui, vocês podem fazer, sugiro que vocês façam. É tipo assim, uma multiplicação. Supõe que não tiver, aqui a gente está supondo, não tem exponenciação, tá? No seu compilador. Supõe que não tivesse multiplicação, só tivesse soma. E você quer multiplicar, sei lá, 5 vezes 3. Só que você não tem multiplicação, você só tem adição. Então você tem que somar 5 mais 5 mais 5, 3 vezes, tá? Tenta fazer isso aí. De boa? Fazer multiplicação, tipo 5 vezes 3, 3 somas de 5, tá? 5 mais 5 mais 5. Ao invés da gente fazer 5 vezes 5 vezes 5, como aqui. Bem parecido, tá bom? Nossa, 9h42, né? Bom, isso aí por hoje, esses exemplos, façam os testes de mesa, refaçam os exemplos, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo. Semana que vem a prova é tipo de listas, filas e pilhas, lá no Canvas, área testes, tá bom? Então, até semana que vem ou até amanhã na aula de laboratório. Boa semana, até. Falou, moçada.
Falou, já vou fechar aqui para preparar para a próxima aula, tá bom?